Já. Pessoal, todo mundo seja bem-vindo aí ao início da nossa palestra de hoje. Mais uma palestra aí da nossa semana de palestras da Ingetec, né, dos cursos aí de engenharia e computação. Hoje a gente vai abordar o tema de inteligência artificial com o Dirceu. Ele está aparecendo aí com o nome de Helena, né? Mas é porque eles estavam aí fazendo alguns detalhes técnicos de compartilhamento que não estavam dando certo. Mas ele é o nosso palestrante de hoje. Eu deixei um compartilhamento para vocês aí a respeito da empresa, de quem o Dirceu faz parte, da L-Flow. Então, ela foi fundada em 2014 aí, e trabalha com alguns aspectos de Big Data, Analytics, Machine Learning, né? Implementação ponta a ponta de projetos em dados, incluindo extração, engenharia, integração, análise e ciência de dados. Alguns diferenciais da empresa, trabalham também aí com metodologia ágil. Deixa eu rolar a minha tela aqui. Capacidade de entrega ponta a ponta, automação, data ops, governança de dados, monitoria e segurança. Trabalha em parceria também aí, né, com a computação em nuvem com a Microsoft Azure, o AWS, Google Cloud, Databricks, né, e IBM Cloud. Eles têm várias soluções já. Para o pessoal que entende um pouquinho de computação em nuvem, uma das coisas interessantes aí, né, o Forecast as a Service. Então, já trabalham com um serviço específico aí da computação em nuvem. Algumas outras soluções. Eles têm como parceria aí, né, tem como clientes melhor, alguns que estão na tela, como Embratel, Americanas, a Claro, e trabalham em parceria com algumas empresas entre as que eu já citei. Só para vocês conhecerem um pouquinho a empresa. E agora eu vou deixar para o Dirceu mesmo se apresentar, né, Dirceu? Contar um pouquinho para você, para o pessoal aí, sobre você, para a gente poder dar início à palestra. Eu vou cancelar o meu compartilhamento para que você possa compartilhar a sua tela. Sem problema. Eu já cancelei aqui, eu acho que você consegue compartilhar já. Isso, eu vejo a tela de compartilhamento de vocês já. Legal. Show de bola. Tive um pouquinho de dificuldade aqui, pedi ajuda para o departamento técnico. Sem problema. Brincadeira. Boa noite a todos. Meu nome é Dirceu. Eu vim apresentar hoje aqui um pouco de inteligência artificial, mais focada em machine learning. Primeiro vou passar um videozinho para vocês da L-Flow. Ok, sem vídeo. Então, vamos. Vou começar me apresentando. Como a Anaísa falou, meu nome é Dirceu, eu sou formado pela FATEC, uma faculdade de tecnologia aqui de São Paulo. Eu fiz um curso de microeletrônica, depois fiz mestrado em engenharia elétrica pela Poli, que também é uma faculdade aqui de São Paulo. Eu fui professor universitário por 10 anos, né? Dei aula de Java, orientação a objeto, programação inicial e depois, nos últimos anos, de sistemas distribuídos, que é uma matéria que eu tenho certeza que vocês adoram. Brincadeira, que é uma matéria bem difícil. Eu fui desenvolvedor por mais de 10 anos, tá? Então, aqui eu citei algumas linguagens com as quais eu trabalhei. Eu estou trabalhando com dados já há quase 8 anos, desculpa. E eu sou bem ativo na comunidade open source. Aqui tem uma lista de projetos com os quais eu já contribuí, né? Alguns deles mais famosos, outros não. Mas, enfim. Tá vendo então?
Beleza. Passar um pouco aqui pela agenda, né? Eu vou falar um pouco da linha do tempo, de onde veio a inteligência artificial. Depois, antes de falar de machine learning, falar um pouco de dados, porque antes de fazer machine learning você precisa ter dados muito bem estabelecidos, é importante a gente focar um pouco nessa área. Dentro de machine learning eu falo um pouco de caso de uso, que é algo que a gente aplica no mercado aqui brasileiro, eu acho legal compartilhar com vocês que estão na faculdade, né? Aí eu cito um de detecção de anomalia, um de forecast, um de segmentação de clientes. E depois vamos para uma discussãozinha de futuro, para onde vamos e do que acontecerá no futuro, segundo a minha visão. Então, a título da palestra, inteligência artificial, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Começando com a linha do tempo, né? De onde viemos. A inteligência artificial já é um pouco antiga e começou lá em 1950. A Alan Turing foi a primeira pessoa que fez um questionamento, né? Será que as máquinas conseguem pensar? Imagine, há 72 anos atrás, ele já estava pensando em algo que hoje é bem corriqueiro para a gente. Em 1956, o McCarthy fez uma introdução pela primeira vez do termo inteligência artificial, como sendo a capacidade da máquina realizar funções que são realizadas por um humano, considerando essas funções como inteligentes. Em 85, Charniak e McDermott colocaram a inteligência artificial como sendo um ramo da ciência da computação, né? Então, quase 40 anos atrás, eles já entenderam que inteligência artificial um dia seria um ramo ali da ciência da computação, separado, onde as pessoas, onde nós estudaríamos como colocar as máquinas para pensar, como fazer isso através de modelos computacionais e tomar decisões, né? Chegando hoje no presente, onde tem modelos de computação inteligentes, que eles têm características, um pouco de comportamento ali, né? Já conseguem tomar decisões e fazendo coisas como compreensão de linguagem, jogando alguns jogos. A gente teve o caso lá do caso do xadrez, do Big Blue, teve o caso do Go da Google e tem vários outros exemplos que eu vou passar para vocês na palestra. Antes de começar a falar de inteligência artificial, a gente precisa falar um pouco de dados. E quando a gente fala de dados, tem que falar qual a importância disso no mercado, né? Aqui do lado direito tem um quadro que é bem legal, que é desse lugar chamado Domo. Ele seleciona algumas coisas que acontecem na internet hoje. No caso, isso daqui é de 2021. A cada minuto, o que aconteceria? Por exemplo, em média, 575 mil tweets por minuto, 65 mil fotos compartilhadas no Instagram, a Netflix, 452 mil horas de vídeos de pessoas assistindo streams, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente fez essa apresentação a primeira vez, foi em 2018, desculpa, quando a gente fez uma apresentação a primeira vez em 2018, que a gente usou esse Domo, a Netflix compartilhava 69 mil horas de vídeo por minuto. Olha o crescimento de 69 para 552, em 4 anos deu quase 10 vezes, né? Pensando ali em 2021, a gente teve 79 zettabytes de dados gerados. Isso é um volume bem alto, né? Até 2025, segundo os planos, vai dobrar a quantidade de dados gerados, o que é muito assustador, eu diria, ou muito desafiador, né? A Covid acelerou bastante esse aceleramento, essa aceleração de processo por causa do home office. De repente, todo mundo trabalhava no escritório, na outra semana todo mundo em casa, e fazendo videoconferência, fazendo uma série de coisas, o volume de dados cresceu bastante, né? Entre 2010 e 2020, os dados cresceram 5.000%. Isso é um pouco do tipo de informação que eu queria chamar a atenção, assim, para o quão importante é a gente lidar com os dados, a gente prestar atenção com isso, porque o volume aumenta a cada dia, né?
É interessante notar também que 80 a 90% dos dados da internet eles são de formas não estruturadas. Então, vídeos, áudios, imagens, é um volume bem considerável e a gente precisa tomar um pouco de cuidado na hora de brincar com eles, né? Um outro fator que tem contribuído bastante para a geração de dados é a internet das coisas, ou IoT. Hoje, se você pensar, a luz da sua casa pode ter acesso à internet, você consegue controlar ela remotamente, a sua tomada, o seu disjuntor ali, o seu interruptor. Como são dispositivos muito pequenos, de repente a sua casa tem centenas, dependendo do tamanho, até milhares deles, isso gera um volume muito grande de dados. E a gente pode usar esse tipo de coisa, por exemplo, para economizar energia ou para fazer outras coisas. Se a gente vai mais para o lado industrial, a gente tem diversas máquinas no parque industrial que podem ser monitorados através de telemetria por causa de dispositivos como esses, né? Então, mais lá para frente, eu passo por um exemplo de monitoria que é bem interessante e vale a pena a gente prestar atenção nesse tipo de dados. Vamos aqui para uma perspectiva. Quando a gente fala de dados, ficou, toda empresa tem uma série de dados e às vezes eles podem estar de uma forma desorganizada ou uma forma não muito valorizada lá dentro da empresa, né? Se você pode, através de uma perspectiva, talvez conseguir olhar por um ponto ou enxergar eles de uma certa forma que gere um resultado, né? Aqui a gente tem uma pilha de coisas que lembra mais ou menos o meu quarto quando eu tinha a idade de vocês, né? Que era meio bagunçado, mas através de uma iluminação a gente consegue gerar aquela imagem que está ali no fundo, né? Então é interessante a gente perceber que dá bastante trabalho você pegar esses dados, organizar eles de uma certa maneira para gerar um resultado lá, mas dá para ser feito, é um trabalho que dá para fazer e podem ter muitas coisas nos lugares de trabalho, na escola, que vocês estão, e podem gerar valor para o seu negócio de uma certa maneira. Aqui eu mostro um outro lugar que eu gosto de fazer uma comparação. Essa é uma lagoa bem interessante, ela é toda verdinha. Só um pouquinho. Apesar de ser uma lagoa bonita, eu sei que vocês têm muitas lagoas aí no estado de Mato Grosso do Sul, eu conheço algumas, mas essa não é de nenhum lugar daí do estado de vocês. Não sei se alguém conhece esse lugar, mas é um lugar bonito, fica no meio da floresta, tem água verdinha, só que não pode entrar ali. Por quê? Essa é uma história bem curiosa do Brasil. É um lugar chamado Serra Pelada, né? Hoje virou um lago, está totalmente contaminado por mercúrio, né? De repente tinha uma pessoa andando no meio de uma área ali e ele tropeçou numa pepita de ouro e foi uma correria violenta das pessoas acharem que tinha muito ouro e realmente tinha muito ouro. Era uma montanha, foi escavada e daí desse lugar saíram 900 toneladas de ouro. Só para comparar, o valor de ouro que saiu daí na cotação de hoje dá 10% do PIB do Brasil, ou seja, 10% de tudo que a gente produz de riqueza no ano inteiro saiu desse pequeno lugar, ao acaso. A mesma coisa pode acontecer com dados nas empresas. Você pode ter dados ali na sua empresa que podem gerar bastante valor, pode gerar bastante resultado financeiro. Se você souber explorar ele da maneira correta, eu espero que não gere um lago contaminado, como foi o caso de Serra Pelada. Mas a gente consegue extrair dados e fazer coisas de valor bem interessantes.
Agora a gente vai entrar na parte de falar de Machine Learning, né? Como eu disse, é uma apresentação de inteligência artificial com foco em Machine Learning. Machine Learning é a capacidade de você ensinar um algoritmo, treinar um algoritmo com um contexto de dados, ensinar o contexto desses dados e fazer com que ele ou preveja um resultado do futuro ou que ele consiga tomar uma decisão que seja legal ou talvez melhor do que um humano, né? Onde ele está presente? Hoje a gente tem a gente tem contato com muita coisa de machine learning. Toda vez que você pega o telefone, está usando algum tipo de algoritmo. Por exemplo, quando você vai num aplicativo de encontro, ele vai selecionar para você os parceiros que estão mais de acordo com as suas preferências, para você não ter que percorrer todo mundo que está lá disponível no aplicativo. Quando você está digitando uma busca, ele se autocompleta porque houve um algoritmo que estudou ali e ele sabe, com aquele contexto do que você está digitando, que você vai digitar aquele texto, faz sugestões, e isso muitas vezes economiza alguns cliques. Quando você vai pedir um carro, muitas vezes ele seleciona alguém que está indo para a sua área, é um motorista, e aí faz aquele caminho para melhorar ou otimizar o caminho do motorista, ou pega um motorista que está próximo de você, né? Dependendo do tamanho da cidade. Se a cidade é mais pequenininha, isso não é muito notável, mas em cidades maiores isso faz uma boa diferença. Pedir comida, ele vai pegar os restaurantes que você está acostumado, mandar promoções para você de coisas que você está acostumado a comer, gerar cupons em restaurantes que você pode ou não gostar, né? Geralmente nos que você gosta. E tem uma diferença muito marcante entre como é fazer um software comum e fazer algoritmos de machine learning, né? Quando a gente tem um software comum, a gente tem os dados, a gente tem um algoritmo e ele toma uma decisão baseada numa regra. Por exemplo, se você vai pescar piranha, você vai numa profundidade mais ou menos ali meia altura, 2 metros, não tão no fundo do rio, pega uma vara, senta num barquinho, fica parado, põe uma minhoca ou uma carne, joga um anzol, fica ali esperando. A gente tem uma regra, a gente tem os dados e a gente tem o objetivo que é pescar a piranha. Quando a vara balança, fisga o peixe, puxa, perfeito, você ganhou o peixe. Se você vai pescar um tucunaré, é um outro esquema. Você vai lá no rasinho, perto de um desemboque de uma foz de um córgo, onde tem lambari. E aí, se você está a meia altura, você pode usar, dependendo do lugar, uma isca de superfície, uma isca um pouquinho mais baixa, mas as regras são diferentes, o local é diferente, o tipo de pesca é diferente, é mais ativo, você tem que jogar a isca e puxar, então as coisas são bem diferentes. Pensando em regras, isso é muito parecido com o desenvolvimento de software, né? Você tem a regra, você tem o lugar, o algoritmo, e toma uma decisão e tem o resultado. Quando a gente pensa em machine learning é um pouco diferente. Ele vai estudar todo o contexto e ele vai dizer para você tomar uma decisão um pouco melhor. Por exemplo, não adianta pescar piranha hoje, que hoje não é dia de piranha, hoje é dia de tucunaré, vamos lá para o tucunaré. Ou, os peixes não estão muito aqui nesse lugar, vamos um pouquinho para lá, que tem um outro riozinho ali é melhor para pegar hoje, porque os peixes estão lá. Usando os dados e os contextos, a gente pode considerar como sendo aquela pessoa que conhece a região, ele analisa e ele conhece onde estão os peixes e ele consegue produzir para você um resultado mais efetivo. A ideia do machine learning é não usar regras fixas, estudando os dados, conseguir produzir um resultado melhor. Ele é algo evolutivo. A gente separa o machine learning em diversos métodos, né? O primeiro deles é o supervisionado e ele funciona, a gente treina passa uma série de dados, dentro dos dados a gente tem o resultado, por exemplo. Para treinar um algoritmo para reconhecer o que é hot dog ou não, a gente passa diversas fotos para eles e diz, essas são fotos de hot dog. E apesar da gente ter uma foto muito parecida e no lugar do hot dog a gente tem um sapato, ele consegue identificar o que é um hot dog e o que não é. Tá? Então a gente usa o contexto dado dentro dele para ensinar aquele algoritmo a tomar a decisão. Quando a gente fala de uma coisa, de um tipo, de um modelo, de um método não supervisionado, a gente
pega um volume de dados, algumas variáveis, e o algoritmo vai separar eles ou agrupar eles de acordo com características para separar em grupos. Isso pode ser em grupos de, tem clientes que preferem mais usar tal produto, tem clientes que preferem usar outro tipo de produto. Tem uma série de coisas que a gente consegue fazer. Depois eu amarro isso com exemplos lá na frente que vão ser passados. Uma outra forma é a semi-supervisionada. Ela mistura um pouco os dois mundos, né? Ela mistura dados de não supervisionados, geralmente a maioria deles, e dados supervisionados. A partir dessa mistura, a gente consegue dar um contexto melhor e tomar decisões melhores com os nossos algoritmos. E um último método é também chamado de Reinforced Learning, que é um tipo de método que o algoritmo vai aprendendo conforme os dados vão chegando para ele e ele vai tomando decisões. Então, olhando lá para os algoritmos que eu passei até agora, a gente pega um contexto de dados, um volume de dados, treina o algoritmo, põe ele para rodar, ele começa a tomar decisão. Em algum momento você tem que retreiná-lo, né? No Reinforced Learning, ele vai treinando conforme os dados vão chegando para ele, ele vai aprendendo e vai melhorando a cada dia, que é bem interessante. E um dos exemplos legais de citar aqui são os carros autônomos. Os carros autônomos, impossível a gente treinar ele com todos os contextos e todas as imagens possíveis. Ele vai pegando esses dados, conforme ele passa, ele vai tomando decisões, ele vai subindo isso para o modelo e o modelo vai reaprendendo e cada dia ele fica melhor. Agora a gente chega aqui nos casos de uso, são, desculpa, o momento atual, né? Eu trouxe para vocês casos de uso que a gente aqui desenvolveu no mercado brasileiro. Eu acho legal trazer essa parte prática para vocês que estão na faculdade, na parte de estudos, para verem um pouco do que é feito no mercado. Eu trouxe 3 casos de uso aqui, um de detecção de anomalia, né, que a gente aplicou em 3 coisas diferentes, um de forecast ou previsão de vendas, né, e um de segmentação dos clientes. Na detecção de anomalia, a gente desenvolveu um modelo que ele captura dados de telemetria de máquinas que estão funcionando num parque industrial e através desse modelo a gente treina ele para prever como será o comportamento dele de amanhã. Ou seja, a gente pega um histórico de dados e treina ele para saber como será o comportamento daquele equipamento no próximo dia. Quando chega no próximo dia, a gente compara o que foi feito de previsão com o que realmente atuou. E se isso foge muito da média, a gente nota que ali tem alguma coisa de estranha. Agora, pode ser algo pontual, né? A máquina pode ter dado uma vibradinha ali, ou pode ter esquentado um pouquinho, porque aquele dia está mais quente. Mas se esse comportamento conforme começa a ficar recorrente, isso pode indicar e indicou que aquela máquina não está funcionando da maneira correta. Então, a gente usou isso como manutenção preditiva para detectar que a máquina estava se comportando mais ou menos antes mesmo dela quebrar. Tá? A gente usou isso também para detecção de fraude, o mesmo algoritmo, tá? E isso fez com que fraudes, 99,5% das transações são transações boas, mas as fraudes estão aí, elas acontecem, e geralmente dói no bolso das empresas. Como elas são uma parte muito pequena do volume total, elas também são uma anomalia e elas têm um comportamento diferente. Então, a gente usou esse mesmo algoritmo para detectar essas anomalias e indicar para o cliente quando tinha alguma coisa acontecendo fora do comum. Fraude é uma coisa que evolui. Hoje ela está de uma forma, amanhã as pessoas descobrem uma nova brecha, depois da manhã uma nova brecha, e assim eles vão construindo as fraudes novas e o pessoal de segurança está cada dia correndo atrás dos criminosos e dos fraudadores. A gente também usou esse mesmo tipo de algoritmo, esse mesmo tipo de abordagem para detectar localidades onde iriam falhar equipamentos. Então, a gente tinha um cliente que tem equipamentos espalhados pelo Brasil todo e ele tinha um processo de manutenção bem complexo. A ideia era identificar onde seriam as próximas quebras para ele deslocar a sua equipe de manutenção, que precisa ir a campo, para atuar naqueles equipamentos. Então,
É um algoritmo bem amplo, né, porque ele foi usado tanto em fraude quanto em máquina, foi um algoritmo bem parecido. E ele usa dados temporais, então os dados têm sempre algo que a gente chama de série temporal, que são os dados separados por tempo, cada 5 minutos, a cada minuto, a cada hora, chega um intervalo de dados e a gente usa esses dados para detectar as anomalias. Como resultado, aqui a gente teve uma detecção precoce de problema. No caso da indústria, a gente conseguiu detectar que 120 dias antes de uma máquina quebrar, ela já estava atuando de uma maneira um pouco diferente. O que é bem impressionante. Se você pegar um parque industrial, tem uma máquina funcionando, de repente tem uma encomenda grande ali, ele tem que fazer uma entrega e a máquina quebra, tem uma peça que demora para chegar, você pode perder muito tempo e ficar sem entregar aquilo que foi planejado. A ideia do algoritmo é fazer essa detecção e a pessoa fazer uma análise do equipamento para conseguir se adiantar, pedir a peça e deixar ela rodando o mais tempo possível. No caso da fraude, ela atuou num caso bem específico de uma brecha nova que foi descoberta. Em 40 minutos, ela conseguiu alertar que estava acontecendo um problema novo no caso do cliente. Os métodos tradicionais demoram bem mais para fazer isso. No forecast, que é uma previsão de vendas, a gente fez um estudo com dados para prever a quantidade de produtos que seriam vendidos nos próximos meses, né? Então, tanto por produto quanto por categoria, essa previsão conseguiu ser realizada. Então, a gente usou um algoritmo de sazonalidade, é muito importante você pensar que, pô, chocolate, rosas, ali tem uma venda maior Dia dos Namorados, Dia das Mães, celular já é um pouco mais outras épocas, então cada produto tem uma sazonalidade diferente, alguns vendem mais no calor, cerveja, outros vendem mais no inverno, fondue, essas coisas. Então, cada produto tem um comportamento diferente. É claro que tem um comportamento de vendas do e-commerce de uma maneira geral, mas cada produto tem a sua sazonalidade específica. Com esse algoritmo, a gente conseguiu acertar 75% dos casos, né, e realizar uma previsão com 3 meses de antecedência. Ou seja, hoje a pessoa conseguia saber o quanto ela ia vender daqui a 3 meses. Isso é muito importante para fazer um planejamento de o que ela vai comprar. Porque você imagina, um lugar que tenha 800 mil produtos diferentes em 2.000 categorias diferentes, a pessoa fica louca na hora de fazer um planejamento de compras, né? E se você não tem aquela quantidade de produtos para atender aquela demanda que virá nesse próximo evento, você pode ficar sem vender e perder faturamento. Então, é um tipo de algoritmo que é muito legal para ajudar o pessoal de compras e conseguir aumentar as vendas dos clientes. Eu não sei se é da época de vocês, eu acho que não, mas na Black Friday, uns 6, 7 anos atrás, quando você comprava, 30 dias de entrega era a previsão, né? Hoje isso acontece muito mais rápido. A Black Friday é um evento bem marcante no comércio, que vende absurdamente muito volume de dados, e hoje eles já conseguem prever, antecipar e conseguir comprar os produtos, além de manter o estoque e conseguir entregar tudo que é possível num prazo muito mais curto, porque eles usam esse tipo de algoritmo. Segmentação de cliente. Desculpa, faltou falar que esses 2 casos que eu citei para vocês são aprendizados supervisionados. Então, a gente sempre treina o modelo para executar na máquina para saber prever o quanto vai ser amanhã, colocando os dados de como foi hoje e o passado. E no de forecast a gente usa as vendas num período de tempo para detectar a sazonalidade, indicando quanto foi o período de vendas dia a dia no ano passado. E aplica no ano de hoje para ver como vai ser a projeção. A segmentação de clientes é um pouco diferente, porque aqui é um aprendizado não supervisionado, né? A gente aplicou esse caso num cliente que tinha gerenciamento de pontos de cartão, fidelidade. Então, a ideia foi pegar dados de transação, data, valor, categoria, sexo, né, masculino e feminino, idade,
e algumas outras coisas dos clientes deles e tentar agrupar esses dados para identificar padrões. Então, a gente também tem os dados de acúmulo e gasto de pontos, e com isso a gente conseguiu gerar um agrupamento que os grupos que se destacaram foram esses 4, né? Aqui na linha de cima a gente tem 2 grupos de classe um pouco mais baixa, que ou acumulam um pouco e resgatam principalmente de marketplace. Quando a gente fala de marketplace aqui, são produtos do uso do dia a dia, tá? Não viagem, produtos mesmo, sei lá, torradeira, liquidificador, um copo, coisas desse tipo. Tem um outro grupo de clientes que acumula e resgatam poucos pontos, mas eles resgatam principalmente em cashback, então ou adiantamento da fatura ou depósito de dinheiro na conta. Depois a gente tem um grupo, o da direita do lado de baixo, que é um pouco mais médio, eles acumulam mais pontos que os 2 de cima e têm resgates, valores médios, principalmente de marketplace também. E tem um outro grupo que é um mais destacado em questão de acúmulo e gasto, que eles acumulam bastante e gastam bastante, principalmente em milhas de viagem. Milhas e viagem, ou seja, eles compram passagem aérea, eles compram hotel, coisas desse tipo. O que é o legal disso daqui? Com esse tipo de informação, ao invés de eu que estou lá no marketing pegar e gerar um e-mail, faça um cashback para minha base toda de cliente, eu consigo gerar promoções de cashback só para o grupo que usa cashback. Ou mesmo eu consigo notar as pessoas que estão resgatando pouco e sendo interessante para a empresa que elas resgatem algum tipo de produto, disparar um marketing específico para aquele grupo para mudar e para direcionar eles irem para uma coisa que seja mais rentável ou que rode mais as milhas ali da empresa, né? Por incrível que pareça, não é interessante para a empresa que acumula milhas ou que gerencia a fidelidade que as milhas expiram, porque se elas expiram, a empresa está perdendo relevância. A ideia aqui é maximizar o uso de milhas para que aquela empresa continue relevante no mercado. Então, através desse tipo de agrupamento, eu consigo direcionar, a minha equipe de marketing consegue direcionar a coisas personalizadas para cada grupo. E agora chegou a parte de discutir um pouco do futuro. Eu vou trazer minha bola de cristal, não estou brincando. É muito difícil prever o que vai acontecer no futuro, tá? Mas tem algumas coisas que são meio que padrões no mercado. Se a gente mostrasse o que aconteceu hoje para os especialistas de 20 anos atrás, há 20 anos, eles certamente não imaginariam que a gente estaria nesse ponto. Essa foi uma área que avançou muito nos últimos anos. Em 2000, a gente não tinha quase nada no telefone, muito pouco poder de processamento para executar esse tipo de coisa. Hoje, o nosso telefone é um computador de mesa muito melhor do que era o computador dos anos 2000, né? Eu enxergo que a gente tem uma revolução a caminho aqui, assim como foi a Revolução Industrial, né, que substituiu a força, basicamente, do ser humano em máquinas para fazer serviços que a gente fazia, mas cansava, e fazendo melhor. A ideia irá substituir parte dos pensamentos e parte das decisões. Então, a ideia da inteligência artificial é conseguir tomar decisões mais acertadas, não baseado no sentimento de uma pessoa que está ali, mas baseado em dados. Alguns setores são bem interessantes, e se a gente pegar, por exemplo, transporte, já faz algum tempo que as 4 maiores empresas de carros prometeram que no final de 2022 elas teriam carros totalmente autônomos, né? A Volkswagen, a Ford, a GM e a Renault fizeram essa promessa há algum tempo atrás. A gente está quase no final de 22, aparentemente não vai acontecer, mas a gente sabe que está bem próximo disso acontecer. Uma coisa interessante de se pensar nisso daqui é se a gente analisar Campo Grande, por exemplo, que está no contexto de vocês, segundo o Detran, temos 40 mil motoristas remunerados, cadastrados só em Campo Grande. O que, pegando a projeção do censo de 2021, dá mais ou menos 4,5% da população. Se de repente, de uma hora para outra, a gente tiver carros automatizados, caminhões automatizados, ônibus automatizados, o que vai acontecer com essas pessoas? Onde elas vão trabalhar? O que vai acontecer?
Isso vai ser parte da revolução, assim como foi a Revolução Industrial, que mudou bastante a forma como a gente fabrica os produtos. Vai acontecer de novo agora, a gente vai viver essa revolução e vão ter algumas pessoas que vão se perder um pouco, depois elas vão ter que se realocar de uma outra forma e o mundo vai continuar girando, tá? Pensando em manufatura, hoje a gente tem bastante robô trabalhando com humanos, mas você tem lá um robô que aperta um parafuso, um robô que solda uma parte de um carro, que coloca uma roda, uma porta. A indústria automotiva é bem fácil visualizar os robôs, né? Mas no futuro a gente vai ter os robôs andando lado a lado com os humanos, tomando decisões e fazendo parte mais intensiva ali da fabricação de produtos, né? Quando a gente fala da parte de saúde, a tendência é que a gente tenha diagnósticos mais rápidos e mais precisos, né? Eu, por exemplo, jogo vôlei, e aí pouco antes da pandemia eu pulei, caí, pisei num cara, torci o pé, fui no hospital, fiz um raio-x e uma ressonância magnética. Aí quando eu saí da ressonância magnética, aquele exame chato que você fica lá um tempão parado dentro da máquina, olhei para o médico e perguntei, e aí agora? Ele falou, ó, vai para sua casa, daqui 2 dias sai o resultado. Para sair o laudo é uma coisa que tem que ir num médico, num monitor especial, ele tem que olhar com carinho e demora-se um tempo para fazer isso. A ideia é que isso vire um estalar de dedos e no futuro a gente vai ter os exames sendo realizados e diagnosticados muito rapidamente, né? Todo mundo aqui acompanhou a pandemia, né? A velocidade impressionante como foram criadas as vacinas foi algo além do imaginável, né? As pessoas falavam no começo 2, 3, às vezes 5 anos para sair uma vacina. Em 1 ano e pouquinho a gente já tinha uma vacina. Ainda não teve uma atuação muito forte, mas a inteligência artificial já ajudou bastante parte desse processo. Teve toda uma evolução fabril das outras vacinas, que foi a questão do RNA, mas a inteligência artificial já ajudou no processo de diagnóstico, de tratamento dos dados, para acelerar esse processo. A tendência é que isso fique cada vez mais rápido, surgindo medicamentos novos e outras coisas que vão revolucionar os tratamentos, né? Uma outra coisa que pode acontecer e que está muito próximo são atendimentos mais personalizados, por exemplo, com enfermeiras. Eu tenho visto aqui em São Paulo, ou nos escritórios, alguns robozinhos que ficam andando, das pessoas que estão em casa, fica a carinha dela ali na tela e a gente já pode conversar como se estivesse presencialmente no escritório. A tendência é que isso vire atendentes virtuais e comecem a conversar com a gente, pode ali cuidar de um idoso, uma doença que a pessoa precisa ficar em casa ou perde a noção. A enfermeira virtual vai cuidar desse tipo de pessoa e vai ter um atendimento personalizado ali, né? Você pode ir num hospital, todo mundo reclama da comida, mas, por exemplo, se vem algo que você não gosta, numa comida já ruim, é péssimo. Se você tiver um atendimento personalizado, você vai conseguir identificar o que cada pessoa gosta e a gente vai conseguir identificar o que cada pessoa gosta e personalizar o atendimento. Esse pessoal está meio ansioso aqui pela palestra. Vamos lá, próximo. Na educação, é uma parte que a Noísa vai gostar bastante, é que a gente já passou um pouco por isso na pandemia, né, Noísa? Eu estava ali no comecinho como professor, depois eu parei. A digitalização dos conteúdos, a gente teve que fazer isso bastante no começo da pandemia, isso foi bem marcante, deu bastante trabalho lá no começo, mas a ideia é que num futuro próximo a gente tenha robôs que fazem uma análise facial dos alunos, das pessoas que estão assistindo aquele conteúdo e consigam detectar quando ela está ficando mais distraída e desengajada e já mude de alguma forma para chamar atenção e manter mais atentos. Então, a gente não vai ter nem mais aquele trabalho de dar um tapinha no aluno que está dormindo naquela sala, isso já vai acabar por aí. Mas, brincadeiras à parte, essa semana teve uma empresa de Israel que divulgou uma forma de você colocar uma foto de uma pessoa
escrever um texto e ele conseguir emular e criar um vídeo muito, muito realista a partir desse texto. Então, é algo bem, um pouco assustador, né? Porque as pessoas podem escrever qualquer coisa e colocar a sua cara lá, mas, por outro lado, é bem interessante para o lado de educação, que pode gerar conteúdos muito legais, né? E uma outra coisa legal é o serviço ao consumidor, então já tem coisas práticas acontecendo de robôs que já passaram em testes de reservar um restaurante ou agendar um salão de beleza, um médico. Tarefas que são rotineiras com a gente. Muitas vezes a gente deixa, eu particularmente largo de lado, esqueço de fazer, mas são coisas que podem ser automatizadas e fazer com que a gente foque em fazer coisas sem perder tempo com aquele negocinho mais chato. Esses robôs conseguem ligar para os lugares, pesquisar um lugar perto da sua casa, algo que você já vai, de acordo com o histórico, né? Lembrar se você gostou ou não daquele lugar, ligar e conversar com uma pessoa que fica lá e reservar o restaurante, a mesa ou o atendimento no salão, no médico, o que é bem surpreendente. Isso pode, no futuro, quando todo mundo estiver digitalizado, virar só uma troca de dados ali entre APIs, coisa que vocês sabem fazer muito bem. Uma outra parte bem interessante do para onde vamos, que é a computação quântica, né? Que vai trazer para a gente um aumento da quantidade de dados processados de uma forma exponencial, né? Ao invés de ter 2 bits, a gente vai ter os qubits, que são valores 16 ou 8, não lembro de cabeça agora, mas que vai proporcionar uma velocidade de processamento muito grande. E isso vai ser uma nova era da computação, né? Já tem cursos de programação e de inteligência artificial para esses tipos de programação, né, rolando, e já tem computadores desses disponíveis, ainda de uma forma muito restrita, porque é algo muito experimental, mas a gente já consegue alugar esse tipo de máquina e conseguir rodar alguns algoritmos lá. Hoje, problemas que são complexos de serem resolvidos por ela vai ser resolvido de uma forma muito rápida. Por exemplo, descobrir qual que é a sua senha pegando ela hasteada, vai ser, em vez de levar 1000 anos, como a gente estima hoje nos computadores normais, é algo que será feito em segundos. Acho que agora da nossa parte final é hora de fazer o jabá aqui da Eleflow, também conhecido como Procura-se Profissionais de Dados. Coloquei um QR Code aqui, se vocês quiserem trabalhar com a gente, vir para o nosso lado. O RH está vibrando comigo aqui nesse momento. A gente tem essa página do Grupis, entra lá, vê as vagas, manda o currículo, vem trabalhar com a gente e você vai ser muito feliz. Perguntas, né? Tem o nosso site, se vocês estiverem curiosos para ver, www.eleflow.com.br. E por aqui termina a minha apresentação. Perguntas? Perguntas? Isso é muito importante. Vamos abrir o pessoal perguntar. Eu acho que eu vou começar. Depois, se o pessoal quiser perguntar alguma coisa. Na verdade, eu tenho algumas perguntas, mas eu vou fazer uma, depois, se o pessoal não perguntar mais, aí eu pergunto o restante. Na verdade, a minha curiosidade maior tem a ver até com o tipo de soluções que vocês fazem, que vocês desenvolvem aí na Eleflow já, né? Uhum. Um dos exemplos que você deu, por exemplo, aí é da Black Friday. Quando Isso. você falou da Black Friday, você falou na parte voltada para IA, né? Mas a gente vê que uma das aplicações também que a gente tem em soluções em problemas desse tipo, e eu vi que vocês trabalham com isso, que é a parte de computação em nuvem. Não sei se é a sua área também, né? Que é justamente isso, né? A elasticidade que a computação em nuvem permite faz justamente que empresas que trabalham em picos, como, por exemplo, no Black Friday, né, precisem utilizar isso. A minha pergunta seria o seguinte: se a IA, junto com a computação em nuvem, consegue fazer previsões aí, justamente, para que eu possa já pensar nessa escalabilidade da computação em nuvem e já me preparar usando essas duas soluções em conjunto aí. Não sei se vocês olham para isso, se vocês pensam nisso, como que funciona. Entendi.
Dos clientes que a gente tem, eu não conheço nenhum que tenha feito isso, tá? Ainda é de uma forma, é um negócio bem, eu diria que é assustador, porque eles se preocupam bastante, eles levam bem a sério. A Black Friday são 3 dias, tá? Quinta, sexta e sábado. Hoje, no ano passado, ela foi um pouco dividida, porque as promoções começaram segunda-feira, então durou uma semana toda. Mas é muito impressionante o pico de vendas que tem na sexta. Na sexta-feira vende mais que o mês de dezembro todo. Isso para mim sempre foi muito chamativo, né? Então, sempre tem uma projeção, de certa forma, é um pouco estatística, não tanto de inteligência artificial, que eles começam a se preparar, os nossos clientes, por exemplo, eles começam a se preparar em março para Black Friday, que é na última semana de novembro. Pela quantidade de produtos que estão sendo vendidos no ano, eles fazem uma projeção de quantas chamadas vão ser feitas para os sistemas e todo mês eles fazem um teste de carga full, a gente gera um volume de dados gigante, eles disparam isso numa quantidade de tempo bem restrita para conseguir ver quais sistemas vão aguentar ou não e onde estão os problemas, os bottlenecks ali, que é os funis, para conseguir detectar onde eles precisam melhorar ou não, né? E aí tem uma dica aqui muito interessante, é que eles reservam as máquinas muito antes, porque se você for reservar a máquina na sexta-feira, já pode ser que não tenha máquina disponível. E essa é uma dica que eu aprendi lá, eu acho bem legal. Mas a gente ainda, eu não vi ninguém usando IA para prever qual que é o volume de dados que vão vir. Mas eles sempre têm que fazer, eles fazem de uma maneira bem pessimista, assim, considerando um volume bem grande, para garantir que não caia, porque 15 minutos que cai ali são milhões, as pessoas se descabelam, a gente é bem intenso. Toda Numa Black das minhas aulas, eu até estava comentando com os meus alunos que esses tempos atrás aí a Americanas foi invadida, né? E ela ficou um Friday. dia inteiro fora do ar. Eu até quando vi a notícia, eu falei, mentira, Americanas não tá fora do ar, né? E aí eu entrei lá e vi que estava fora do ar, e no final do dia eu entrei de novo, continuava fora do ar. Aí eu até estava comentando com eles que é justamente isso. O que eles perderam de dinheiro, de vendas, nesse período que ficou fora do ar aí, foi absurdo, né? Isso, tem a parte mensurável que a gente consegue avaliar pela quantidade de vendas que deixaram de ser feitas e também tem toda a questão de imagem e tal e preocupação que é um pouco mais difícil de medir. Pelo que eu me lembro, ficou um pouco mais do que um dia, mas eles foram bem resguardados assim para voltar quando tivesse tudo fechado, tudo bonitinho, né? A Renner teve um caso também que foi um daqueles vírus que entram e criptografam e depois pede dinheiro em Bitcoin. Tem várias empresas, a TAM, a JSF, sofreram ataques desse tipo. E aí a gente vai para uma parte de segurança que é muito importante também e tem que ser discutida. Tá bom. Vou abrir agora para o pessoal perguntar qualquer coisa, depois eu volto e pergunto mais alguma coisinha aí. Tá bom. Gente, quem quer perguntar mais alguma coisa? Nossos É, alunos aí. só tenho uma dúvida só. Quando você faz essa mensuração dos dados que vai ser acessados, tem casos que eles passam, assim, da quantidade estimada? Como assim? Desculpa, eu não entendi. Você pode Assim, tentar vocês vão colocar um mensurar a quantidade de dados que vai ser acessado no site. Tem casos assim que ele ultrapassa muito o que foi estimado? Ou, tipo, nunca chegou a ser um caso parecido? Olha, desde quando eu comecei a trabalhar com e-commerce, os lugares que eu trabalhei não caíram na Black Friday. Teve uma vez que foi um sistema, são vários sistemas dentro do site, né? Teve um sistema que caiu e isso já teve uma correria bem grande. A ideia é toda você mapear o que os clientes vão fazer no seu site. Por exemplo, meia-noite é o momento em que os clientes vão listar os produtos para ver a promoção e tem um pico absurdo ali nos sistemas que fazem busca, e carregamento das imagens, esse tipo de coisa. Então, tem todo um teste para todos os sistemas que vão desde o você entrou no site, listou os produtos, cadastrou, logou, fez o check-in, né, o check-out, colocou o produto no carrinho e depois pagou.
Então, tem o sistema que vai executar o pagamento, tem o sistema que lista os produtos, tem o sistema de busca, tem o sistema que busca as imagens, que é um sistema bem pesado. Todos esses são testados de forma isolada com o volume esperado de chamadas e é um volume bem otimista para que não tenha problema, né? Mas as histórias que eu ouvi lá nos e-commerces era que antes eles não faziam esse tipo de teste. Acho que a primeira Black Friday eles nem esperavam que fosse um impacto tão grande. Aí eles começavam, caiu o sistema A, caiu o sistema B, e aí eles tentavam subir o A, caiu o C, subiu o D, caiu o E, e assim, e era uma loucura. Hoje isso não acontece mais. Respondi a sua pergunta? Vou botar uma Dirceu, mutada. os Responda assim. alunos Legal. perguntaram, eu estava atrapalhando, pode terminar, Akira. Respondeu você? Responda assim. O Akira é meu aluno. Legal. O pessoal está perguntando o seguinte, vocês falaram das vagas de trabalho de vocês aí na Eleflow. Vocês também trabalham com estágio ou não? Oferecem vagas de estágio ou não? Tem vagas de estágio, RH? Vai ter. Vai ter. Vamos ter. Nesse momento a gente ainda não tem, mas a gente está planejando a gente está construindo uma forma de acolher os estagiários e acompanhar a carreira deles para que seja bom tanto para nós quanto para eles, que eles continuem conseguindo estudar e consigam também aprender coisas com a gente e trazer valor. Então nos avisem. Tá bom. O Juliano levantou a mão aí, quer fazer uma pergunta? Pode perguntar, Juliano. Opa, tá me ouvindo aqui bem? Sim, sim. Ah, sim. Dei uma chiletada lá no site de vagas e tinha vaga de engenheiro de dados, né? E queria saber o que é um engenheiro de dados, qual a diferença do cientista de dados, analista de dados, essas nomenclaturas que tem na área. Tá bom, vamos lá. A gente tem essas três principais carreiras e também tem uma que chama Machine Learning Engineer. O que faz cada um delas? O dado ele tem um ciclo de vida. A gente vai ter um sistema fonte, geralmente você traz de vários lugares diferentes, vários sistemas diferentes. A gente trabalha muito com um conceito chamado de Data Lake. Então, às vezes a empresa tem um ERP, que é um serviço de planejamento ali, algo mais financeiro, um CRM que atende ao cliente, tem os dados de atendimento ao cliente, e N outros sistemas. A gente faz capturas de dados desses sistemas para trazer para um negócio que é centralizado, algo centralizado que vai ter todos os dados da empresa, onde você consiga juntar e analisar dados de todos eles. A pessoa que traz esses dados do sistema fonte para esse lake, que é o que a gente chama data lake, a gente chama de engenheiro de dados. Então, ele trabalha fazendo transformação, né? Ele captura no sistema de origem, muitas vezes um SQL, pode ser um NoSQL, pode ser um sistema de streaming. Ele joga de uma forma equivalente ali no sistema que a gente chama de camada crua ou bronze, e depois tem uma série de transformações que os dados vão passar, então verificar se os campos todos estão nulos, não nulos, se eles estão realmente formatados. Às vezes a gente pega numa mesma tabela um dado de data que vem dia, mês, ano, vem o timestamp na mesma coluna e na outra vem ano, mês, dia. O engenheiro de dados é a pessoa que vai identificar esse tipo de coisa e transformar e deixar o dado bonitinho lá para uma outra camada. O analista é a pessoa que vai pegar esses dados do sistema que está centralizado, tem dados da empresa toda, e vai conversar com a área de negócios para conseguir entender quais são as necessidades, onde pegar os dados, né, onde estão os dados corretos para serem trabalhados, e produzir análise em cima daqueles dados. Isso muitas vezes é traduzido em formas de dashboards, então tem dashboards ali para as áreas de negócio ver, mas o analista é alguém que está mais próximo da área de negócio. E o cientista de dados é a pessoa que trabalha pegando os dados já um pouco trabalhados e identificando, a idade da pessoa eu acho que é um fator interessante para saber o quanto ela gasta no site, que tipo de produto ela vai comprar.
Então, ele começa a analisar os dados individualmente, faz uma análise completa e depois gera um modelo, pega um modelo, testa, gera e vai fazendo trabalhos ali com matemática para gerar as previsões ou as decisões necessárias, né? Identificação de fraude, coisas desse tipo. O último, que é o Machine Learning Engineer, é a pessoa que fica responsável por cuidar um pouco do processo ali de pegar um modelo que foi prototipado e está interessante e entender como vai colocar ele em produção. Beleza? O Guilherme também quer te fazer uma pergunta. Pode perguntar, Guilherme. Opa, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tudo certinho. Então, eu queria perguntar pro Dirceu, né? Uhum. Como que funciona, por exemplo, a gente, para um profissional, né, assim, freelancer, por exemplo, eu desenvolvi alguns sites para vendas e tal, e, por exemplo, tem alguns clientes meus que gostariam, por exemplo, dessa parte de ciência de dados, de saber, por exemplo, quanto que eles ganham, qual produto que eles vendem mais e tal. Eu gostaria de saber, por exemplo, o que a gente pode estudar e aplicar de tecnologias mesmo para o que é melhor hoje em dia, né? O que está sendo mais usado, o que a gente pode priorizar nos estudos aí. Tá bom. Essa é uma tipo de pergunta que é bem comum para os alunos. Eu vou dar uma resposta que eu dava para meus alunos quando eles perguntavam qual linguagem estudar. Cada caso é um caso, tá bom, Guilherme? Então é difícil. Tem algumas tecnologias que são bem marcantes hoje e depende muito do volume de dados que você tem. Se for um volume baixo, você consegue fazer análise e rodar algoritmos. Por exemplo, Python é uma linguagem que dá para fazer bastante ciência de dados, bastante coisa. Você usando um Jupyter, que é uma ferramentinha que faz notebooks, você consegue muitas vezes ler do SQL e rodar ali dentro de uma máquina mesmo. Se você tiver um volume de dados maior e precisar clusterizar a tomada de decisão, o entendimento ali ou a execução dos algoritmos, a minha sugestão é você ir para alguma coisa como o Spark, que é um projeto da Apache, que consegue clusterizar muito bem os trabalhos, os algoritmos que podem ser clusterizados, você consegue trabalhar muito bem nele. Dá para trabalhar com Python também. Acho que Python é a linguagem mais usada hoje por cientistas de dados. Eles têm bastante biblioteca lá, tem bibliotecas de Deep Learning, tem bibliotecas de Machine Learning, tem uma série de bibliotecas matemáticas bem interessantes. Obrigado. Beleza? Você pode falar com a gente também, a gente pode ajudar vocês nesses casos. Tem que fazer um merchan, né, Dirceu, também, né? Eu já, A gente já propõe soluções e resolve isso, né? Hum. André, o que você queria perguntar? Pode falar, André. Ele levantou a mão. Você está com o microfone desligado. Oi, desculpa. Boa noite, estão escutando? Agora sim. Boa noite, sim. Bom, primeiro eu queria agradecer, acho que a palestra foi bem legal, apesar de pouco tempo, né? Porque a gente tem pouco tempo disponível. Gostei. Também queria parabenizar de chamar o nosso estado de Mato Grosso do Sul, que é um erro comum de chamar de Mato Grosso, quem não mora aqui. E brincadeiras à parte, a minha pergunta é referente à vaga. Eu sei que no momento vocês não têm um planejamento para estagiário, mas o que seria o requisito assim, mínimo para alguém que está pleiteando uma vaga aí com vocês, para iniciar com vocês aí na empresa? Olha, acho que o básico do básico você tem que saber, pelo menos SQL, porque isso já permite você começar a fazer algumas coisas de análise, né? Eu acho que o júnior, se você estiver pensando numa coisa mais para análise de dados, né? Você tem que ter um pouco a mente analítica, saber identificar os dados ou tentar traduzir ali um requisito de negócio para isso. Isso é algo mais subjetivo, mas o SQL é algo que
que está mais latente nessa parte inicial. Se você está indo mais para a área de engenharia, é legal você ter um pouco de Python também. E a ciência é bem difícil a gente ter vagas na parte mais júnior, assim, eu particularmente gosto de dizer que a pessoa começa ali em análise e engenharia e depois migra para ciência de dados, e machine learning precisa de um pouco de conceito de processos e tal, é algo que está um pouco mais para frente na carreira. Tá bom? Aí sabendo Perfeito. para uma análise, sabendo um dashboard, um Power BI, um Redash, um Tableau, são ferramentas que são bastante usadas no mercado, são interessantes. Perfeito, muito obrigado. Dirceu, a gente tem um professor também, o Luizão, tá aí com o nome de Luiz Augusto, e ele quer fazer pergunta para você. O Luizão estava escondido, aí vamos ver o que ele quer perguntar. Por aí, Luizão. Boa noite, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Muito bom, excelente palestra. Obrigado. Muito instrutiva. Eu queria pedir, você deu uma ênfase legalzinha agora há pouco, mas eu queria que você, se pudesse, Dirceu, você aprofundasse mais a questão da importância do Python. Tá. Olha, é meio que padrão no mercado das pessoas que têm trabalhado com Python, com dados, irem para Python, né? Quando a gente fala com o Spark, tem uma disputinha ali entre Scala e Python, porque o Scala roda um pouquinho mais rápido, mas o Python com certeza é uma linguagem que tem mais bibliotecas e ela é mais fácil de prototipar por ser uma linguagem scriptada. Então, é uma caixa de ferramentas completa, né? É uma coisa que a pessoa sabendo usar as bibliotecas várias ali, o Pandas, o NumPy, o sklearn, ela já tem um pezinho dentro aqui da área de dados, ela consegue fazer bastante coisa legal, né? Aí tem várias bibliotecas para mostrar gráficos e fazerem análises que são bem interessantes. É uma linguagem teoricamente simples. Quando eu saí da faculdade, eles estavam dando como linguagem inicial. Eu não sei como vocês estão aí na grade curricular de vocês, mas acho que uma pessoa sabendo lógica de programação, ela consegue vir para o Python bem fácil. Beleza, obrigado pela ênfase, meu caro. Legal, obrigado. Vamos lá, gurizada. Tem dúvida aí? Nós estamos com a linguagem C ainda como linguagem inicial na grade, Dirceu. Legal. Mas, assim, o importante é saber lógica, né? Meu pai é desenvolvedor de software, por incrível que pareça, todo mundo se assusta. E aí eu sempre perguntava para ele, pai, que linguagem que aprender? Ele falava, aprende a programar, depois você aprende qualquer linguagem. Então, sabendo programar, você consegue aprender qualquer linguagem. Eu passei 10 anos da vida programando em Java. Nunca imaginei que ia mudar de linguagem e tal. De repente apareceu um curso de um lugar de Scala e eu fui, depois apareceu um Python, um R e assim foi indo. O ideal é você abstrair um pouco, né? Às vezes, e muitas vezes nessa idade que os alunos estão, eles conseguem, eles acabam se apegando muito à tecnologia, né? Não, eu sou Javeiro, eu sou .NET, eu sou isso. Não importa, você trabalha com o que te deixa feliz. Se Java te deixa feliz, trabalha com Java. Se .NET te deixa feliz, trabalha com .NET, Python. Mas você consegue fazer tudo que você faz numa linguagem na outra, mas tem algumas que estão se destacando no mercado, né? O Python é uma delas na área de dados. É os famosos xiitas, né? São os famosos cheats. Nós temos alguns aí no curso. Muitos deles presentes aqui agora. Olha aí. Eu até sempre realço para meus alunos exatamente isso, né? O importante é ter a noção da lógica de programação. Como você vai formalizar depois, é um mero detalhe, né? Isso aí a gente consegue muito mais fácil, se eu tenho raciocínio. Eu fui chita por muito tempo, depois de ficar com a barba branca que eu comecei a ficar mais sunita. Eu sou um convertido. Olha aí. O Luizão agora é o Chita do Linux. Isso aí, código aberto, open source, vamos nós.
Estou na minha distribuição principal, meu sistema operacional principal desde 98. Entregando a idade aqui, ó. Eu brinco com os meninos em aula que eu levei 20 anos para abandonar o Windows. Mas finalmente aconteceu. Muito bom. Bem-vindo à comunidade. Opa! Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram perguntar aí para o Dirceu? Dirceu, eu vou fazer mais uma pergunta, então daí a gente te libera, tá bom? Tá bom. Só para algumas dúvidas aí mesmo. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, e eu não sei se vocês trabalham com alguma solução, você falou de carros autônomos aí, mas vocês chegaram a desenvolver alguma solução para isso? Para carros autônomos, não. Ainda não. Ainda não. Eu queria ver, por exemplo, agora a gente está com a entrada do 5G, né, no Brasil. Ontem era a previsão de que o 5G entrasse aqui em Campo Grande, já em alguns bairros especificamente. Que legal. E eu queria ver se vocês olham para isso, né, para o desenvolvimento aí de carros autônomos, o 5G como algo, como que ele vem para melhorar isso e ajudar nesse tipo de desenvolvimento? Soluções de AI. Acho que por causa dessa questão de ser um algoritmo que vai ter uma evolução e ele tem que ir para campo e continuar aprendendo, né, que é aquela questão do reinforced, eu acho muito importante porque a velocidade de transição de dados é muito mais rápida e isso vai permitir com que os dados cheguem mais rápido, sejam processados mais rápidos e ele evolua mais rápido de uma maneira geral, né? Porque, querendo ou não, ele grava vários vídeos, né, posições 2D, que é um volume de dados considerável, e a velocidade é algo muito impactante na performance, ele consome bastante transição de dados. Por mais que ele não grave o vídeo, o sensor dele todos são 2, 3Ds, isso é um volume de informações bem grande. Eu também acho que a gente vai ter uma evolução aí, né, nessa parte de carros autônomos, justamente com a entrada do 5G, que vai ajudar em algumas soluções, né? Concordo totalmente. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? A Helena quer fazer alguma pergunta para o Dirceu, a sua colega que está aí? Você está com a mão levantada? Você está com a mão levantada? Ela está perguntando Não tá, eu só estou perguntando. Não. Ela não está ouvindo, porque eu estou com ouvido e a gente está na mesma sala para não dar microfonia. Ela perguntou se você quer fazer alguma pergunta para mim. Não. Pessoal, então é isso. Queria agradecer mais uma vez aí, assim como o Luizão já agradeceu, outros já agradeceram, a presença de vocês hoje aqui, né, para falar um pouquinho de IA para nós, contar como é que estão as evoluções e as soluções que vocês já desenvolveram para a gente entender um pouquinho melhor o mercado de trabalho, né? Então, agradecer a disponibilidade de vocês para que pudessem vir na nossa semana de palestras, participar e nos ajudar aí. Legal, obrigado a vocês pela oportunidade, muito feliz de fazer parte, tá? Mato Grosso do Sul mora no meu coração, passei minha adolescência memorável aí, momentos da minha adolescência. Fui muito para Três Lagoas, conheço ali Jupiá, pescava piranha, pescava tucunaré, andava eu bastante. Eu desconfiei com essas suas histórias de pescaria aí, ele falou, tem algum pezinho aqui no Mato Grosso do Sul, não tem jeito. Tem. Meu tio tinha um rancho lá em Três Lagoas, era bem divertido. Que legal, que legal. Mas então tá ótimo, gente. Obrigada por tudo aí. E a gente vai conversando. Assim que vocês tiverem novas oportunidades aí de estágio, como nossos alunos já falaram, nos avisem que nós vamos mantendo o pessoal aqui na universidade informado sobre as vagas de trabalho de vocês, sobre os estágios, e a gente vai indicando alguns alunos aí para vocês. Show de bola. A gente faz o contato, quando tiver tudo certinho, a gente manda as informações para vocês e a gente coloca vocês no programa de estágio. Vai ser bem legal para nós e para vocês também. Tá certo, então. Gente, por hoje é isso. A gente finaliza a nossa palestra aqui. Obrigada a participação de todo mundo que estava aí, tá? E amanhã eu espero vocês lá na universidade, na nossa palestra de forma presencial. Tchauzinho, gente. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigada, viu? Nós que agradecemos.
É. Ela agradeceu. Obrigada. Beijos, pessoal. Obrigada para quem participou. Valeu, tamo junto.